Saudações humanas, aqui é a Angel. Meu Deus, cara. Toda vez que eu passo muito tempo sem gravar, eu não sei mais fazer isso, né? Enfim. No vídeo de hoje, eu queria aproveitar que a gente tá em setembro e tem todo esse rolê do Setembro Amarelo, que a gente sabe que é um pouco de hipocrisia. Mas eu acho importante falar, pra quem não sabe, o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Aí se fala muito em saúde mental, transtornos psicológicos, essas coisas. E eu acho que como humanidade a gente tá passando um momento muito difícil, onde mesmo que você não tenha um transtorno psicológico, como a depressão, a ansiedade, as pessoas estão passando por momentos bem pesados, assim, de tristezas profundas e desespero e essas coisas. Então, eu vim aqui pra compartilhar um pouco da minha experiência, porque eu falei isso no primeiro vídeo do canal, que eu tenho. Enfim, eu tenho experiência com depressão há muitos anos já, depressão, ansiedade. E durante uma época da minha vida, síndrome do pânico também. Lembrando que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou terapeuta holística convencional, não sou nada disso. Eu sou só uma pessoa de 21 anos que tem uma experiência aí de quase 10 anos com depressão e ansiedade. E eu acho importante compartilhar a minha experiência porque depois de tanto tempo, eu acho que eu tenho alguma coisa útil pra falar, talvez pra quem tá passando por algo parecido. Então, essa vai ser a minha perspectiva sobre esses transtornos psicológicos. Eu fiquei quase 2 anos sem ter crise, 2019 inteiro até mais ou menos há um mês atrás. É por isso mesmo que eu fiquei um pouco sumida do canal, porque eu tive uma recaída bem forte. E por incrível que pareça, essa recaída me deu outra perspectiva sobre a depressão e a ansiedade que eu queria muito compartilhar, que eu acho que pode ser útil. Quem tá chegando agora nesse canal falou sobre espiritualidade, então é lógico que muitas das coisas que eu vou falar aqui vão se misturar com essa visão espiritual da coisa, mas calma aí, que eu não vou dizer que espiritualidade cura a depressão, nem Deus cura a depressão, não vai ser esse o rumo do vídeo. Porque, já puxando o gancho, eu não acredito nisso. E eu queria colocar aqui a espiritualidade como autoconhecimento. Não tem nada a ver com fé em Deus, fé em alguma divindade específica, ou com fé. Pra mim, espiritualidade é você conhecer a si mesmo. Dessa vez, eu não fiquei muito incapacitada e eu consegui sair do auge da crise sozinha, tanto que eu tô aqui gravando esse vídeo, né? Senão eu não estaria. Não vai ser um vídeo conclusivo, que eu vou dar uma resposta pronta, porque acho que não tem resposta pronta pra resolver esse tipo de problema. Mas quero deixar claro que sim, eu acredito na cura de depressão, ansiedade, transtornos psicológicos desse tipo. E também, eu não concordo muito com a visão que muitas vezes a comunidade farmacêutica, a comunidade científica passa, porque muitas vezes você encontra em vários lugares que a depressão não tem cura, a ansiedade não tem cura, você só pode diminuir os sintomas ao ponto de você não sentir nada. E pela minha experiência eu não concordo com isso. Mas eu vou explicar por quê já, calma. Bom, gente, obviamente esse não era o vídeo que eu queria estar fazendo agora, né? Não era, porque eu queria vir aqui e chegar pra vocês e falar como curei minha depressão e ansiedade, mas assim, não é isso que tá acontecendo, né? Seria muito desonesto da minha parte. Então, eu vou trazer pontos aqui que me ajudaram a ver isso de outra forma, de uma perspectiva mais ampliada, e que me ajuda a continuar vivendo todos os dias, né? Que eu acho que é isso que importa agora. Então vamos lá. Eu tenho pra mim que a depressão, a ansiedade, esse tipo de problemas são problemas bem complexos que envolvem tanto o indivíduo
esse universo micro do indivíduo quanto o macro, que envolve a sociedade que a gente vive hoje. Então, que não existe uma solução simples que fala, você vai fazer isso e você vai sair dessa. Porque isso envolve várias variáveis. É por isso mesmo que eu acho que, por exemplo, remédios que são feitos para esse tipo de transtorno não vão ser a cura definitiva. Porque quem já fez tratamento com remédio sabe que o remédio você toma por um tempo. Senão você vai se viciar nele, ele perde o efeito, enfim, né? O remédio ele serve como uma muleta para você sair daquele auge da crise e depois se recuperar. Eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal, porque eu acho que assim fica mais fácil de ilustrar, né, a situação. Começando do começo, eu tenho pra mim que eu sempre tive ansiedade, eu não tenho nenhuma memória assim de infância que eu não estive ansiosa em alguma situação que envolvia sair de casa ou outras pessoas. Então, eu sempre fui aquela criança ansiosa, introvertida e bem esquisita. Eu sempre tive dificuldade para fazer amizade. Aquela criança esquisita, sabe? Carrie estranha? Então, era eu. Sempre foi eu. Sem falar que até hoje eu tenho algumas dificuldades de comunicação e eu não interagia muito com as outras crianças. Eu acho que eu tive uma amiga assim durante a infância, só uma mesmo. Ela é minha amiga até hoje. E tudo isso, obviamente, já não era uma coisa muito legal de viver, né? E ainda juntava o fato de que eu sempre tive uma curiosidade existencial muito forte. E eu não entendi, assim, desde que eu me lembro, eu me pergunto, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo nesse mundo? Porque eu não tô entendendo nada. Eu sempre me perguntei o que era Deus, eu sempre questionei muito as religiões, sempre busquei minhas respostas. Eu não era uma pessoa que conseguia deixar pra lá, tipo, ai, a vida é assim porque ela é assim. Eu queria a resposta, tipo, por que a gente tá vivendo esse mundo, sabe? Por que todo mundo parece infeliz? Por que as coisas parecem tão erradas, sabe? Pra mim, eu vi o mundo como um total sofrimento, assim, porque eu descobri, né? A gente vai descobrindo que existe desigualdade social, a gente passando fome, isso e aquilo, e a gente vai ficando. Se Deus existe, por que ele permite tudo isso? E eu não concordava com. Eu nunca entendi muito bem, assim, a visão das religiões. Isso deixava a minha cabecinha assim. Sabe, eu acho que eu fui perdendo o sentido, o propósito das coisas. Eu não conseguia aproveitar das coisas do presente porque eu ficava muito fascinada por isso. Eu não conseguia entender o propósito. Então, somando o fato que eu já era esquisita, eu já tinha essa dor existencial muito forte, mais algumas coisas que aconteceram na minha vida, lógico, normal, a gente tem problemas. Lógico que a minha ansiedade agravou muito e eu lembro de começar a sentir sintomas de depressão com 12 anos de idade, assim. Lógico que era uma depressão muito leve, ninguém percebia. E na época eu não sabia o que era depressão, então eu só sentia, assim, né? Eu achava que era normal, eu achava que eu era daquele jeito. E eu nunca tive muita energia, assim, pra fazer as coisas. Eu acho que eu nasci assim, tanto que eu brinco que eu nasci com a bateria quebrada, porque parece que eu não recarrego, sabe? Então, a partir dos 12 anos, foi tudo ladeira abaixo, basicamente, sabe? Não deu nada certo na minha vida, assim, falando de mim, dentro de mim, né? A minha autoestima foi ladeira abaixo, eu fui ficando cada vez mais isolada do mundo, me sentindo desconectada de tudo. E o vazio existencial que eu sentia era muito grande. Assim, uma coisa que parecia que ia me engolir mesmo, sabe? Eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Agora a gente ri, né? E deixando claro que essas questões existenciais que eu tinha, eu arranjei respostas que me satisfazem hoje, tanto por isso que eu fiz esse canal, porque eu acredito que muitas pessoas têm essas questões também. Sanar essas dúvidas que eu tinha foi muito importante para o meu processo de cura, porque eu sou uma pessoa que sou muito mental e eu gosto de entender as coisas racionalmente. Mesmo que hoje eu saiba que nem tudo a gente vai entender racionalmente, eu tenho essa necessidade, sabe, de conhecimento. E isso sempre foi
uma dádiva e uma maldição na minha vida. Mas enfim, isso foi se agravando e quando eu fiz 15 anos a depressão se tornou muito severa. E eu lembro que eu chegava da escola assim, eu dormia a tarde inteira, eu não tinha energia pra fazer nada. E eu me perguntava, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Porque eu acho que viver 30 anos já é muito. Era esse tipo de pensamento que eu tinha, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sou boa em nada, eu não tenho nenhum talento. Eu sempre fui bem medíocre, assim, sabe? Eu fui uma pessoa medíocre a minha vida inteira. Eu não me sentia boa em nada, não tinha nenhum destaque, assim, sabe? E daí foi virando uma bola de neve quando eu tava no segundo ano do colegial. Nossa, do colegial, do ensino médio. Ficou insuportável. E daí a ansiedade que eu tinha estourou numa síndrome do pânico. Foi nessa época que eu tive síndrome do pânico. Daí lascou tudo, porque eu não consegui ir pra escola. E foi nesse ano que eu tentei o suicídio. E por isso eu não frequentei direito aquele ano na escola com atestado psiquiátrico, porque eu tava totalmente incapacitada e não sabia o que ia fazer da minha vida, porque, sabe, eu me sentia totalmente desesperançosa com tudo. Eu não via luz em lugar nenhum. Quem já teve depressão sabe que pra chegar nesse nível de você tentar um suicídio, a dor que você sente é muito forte, a dor emocional, você não vê mais esperança em lugar nenhum. E era essa situação que eu tava. Uma coisa que eu sempre tive muito forte também é que eu sentia de fazer alguma coisa pelas pessoas, sabe? Eu tinha esses sonhos muito humanitários, eu queria fazer alguma coisa pela humanidade, só que eu não conseguia ver como, porque, como eu falei, eu me sentia totalmente incapaz e não via nenhum talento, eu não via nada que eu pudesse fazer, sabe? Sendo eu. O ódio que eu sentia por mim era muito grande. E outra coisa também é que o amor, ele não conseguia me alcançar. Eu me sentia totalmente sozinha, sabe? E eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza que isso acontece porque a depressão, ela distorce muito a realidade e você se sente muito isolado naturalmente, né? O amor das pessoas não consegue te alcançar. Por mais que tenha pessoas que tentam te ajudar, você não acha que aquilo é possível e, enfim, vai virando uma bola de neve, né? A depressão, ela coloca uma lente totalmente pessimista em você e você sempre vai estar vivendo o pior cenário possível. Então a gente vê que meu sistema de crenças era totalmente negativo, né? Tanto as crenças que eu tinha sobre mim mesma e as crenças que eu tinha sobre o mundo em geral, né? Porque eu achava que o mundo era um inferno e que eu não podia fazer nada e era isso aí, entendeu? Tipo, era assim que eu via a realidade. E vocês vão entender porque que eu tô ressaltando isso do sistema de crenças, porque basicamente aí que tá a chave pra você conseguir sair disso, de um estado tão infernal, né? Porque vamos combinar que a depressão é um inferno, é você viver no inferno. Assim, eu falo muito nesse canal que eu acredito que tanto o paraíso quanto o inferno são estados de espírito. E pra mim, a depressão foi o inferno. Eu já estive no inferno e foi depressão, entendeu? E, gente, assim, a experiência da tentativa de suicídio foi de longe a pior experiência que eu já tive na minha vida. Eu não tenho como colocar isso de outra forma. Foi a pior experiência que eu já tive na minha vida. Nessa vida aqui foi a pior. Porque foi tudo muito traumático. Fiquei uma semana no hospital e, assim, foi péssimo. Queriam me internar no hospital psiquiátrico. Enfim, um maior rolê lá. Só que eu acabei saindo do hospital, indo pra casa. Depois eu tive várias sequelas dos medicamentos, porque lá eu tive várias crises do pânico e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles me dopavam e eu tive muita reação àquele monte de medicamento. Assim, foi uma coisa de... Foi péssimo.
Depois daquilo, eu nunca mais fui a mesma pessoa porque caiu a ficha, assim, o que eu estou fazendo comigo? Foi assim, esse é o primeiro pensamento que eu tive. O que eu tô fazendo? Aonde que eu cheguei? Aonde que eu tô, sabe? O que tá acontecendo? E a partir daí as coisas começaram a mudar muito lentamente, não por causa da experiência em si, porque se fosse contar só a experiência em si, eu me arrependeria até hoje. Mas foi por causa da atitude que eu resolvi tomar depois, porque, cara, assim, eu sempre tive pra mim que o suicídio não era um pecado, né? Eu ainda não acho, porque eu não acredito em pecado. Só que eu acho que também não muda nada. Depois da minha tentativa, eu comecei a pesquisar e, sabe, e buscar em mim mesma, e eu tenho pra mim que o suicídio não muda nada porque nós somos seres eternos e você tá fadado a ser você pro resto da eternidade. Então, assim, eu não acho que mudar de dimensão vai resolver alguma coisa. Você vai continuar com as suas dores do mesmo jeito e você vai ter que lidar com isso, seja aqui, seja em outro lugar. É esse pensamento que eu tenho hoje. Não que você vai ser punido por isso. A punição já tá na sua existência, porque você vivendo desse jeito já é uma punição, cara. Quem que precisa sofrer mais do que isso? Como eu falei, a dor que você tem que experienciar para chegar em um suicídio, ela é muito grande. Eu sempre falo aqui que a criação ela é por amor e ela te dá um livre-arbítrio incondicional. Você faz o que você quiser com a sua existência. E o livre-arbítrio, ele inclui você sofrer desse jeito, sabe? Hoje eu consigo enxergar que, por mais que eu achasse tudo aquilo inferno, o sofrimento ele tinha virado muito a minha zona de conforto e eu não via esperança em lugar nenhum. E essa crença de que não tem jeito, a gente escolhe ter. Você pode ter a crença de que é possível sair disso, ou você pode ter a crença de que não é possível. E essa crença muda tudo. E foi a partir dessa experiência que eu tive com essa tentativa de suicídio que eu resolvi, pela primeira vez, começar a acreditar que era possível, porque eu não queria mais experienciar aquela dor. E para eu não experienciar, eu entendi que eu tinha que acreditar. Eu sei que é extremamente desafiador você projetar um futuro melhor quando você tá nesse tipo de situação. Mas esse é um trabalho que só a gente pode fazer e foi justamente isso que mudou a minha vida, sabe? Mudar meu sistema de crenças. E o que ajudou a mudar meu sistema de crenças? Como eu falei, eu acreditava que eu era totalmente incapaz, totalmente não talentosa, feia, o pior ser humano da face da Terra e que o mundo era um inferno, que não tinha jeito e que os seres humanos estavam fadados ao fracasso. Era isso que eu achava. E eu comecei a me questionar, por que o ser humano tá dando errado se toda a natureza parece muito bem? Eu acho que eu falei isso no meu primeiro vídeo do canal. Eu sempre admirei muito a natureza, sabe? Eu olhava, tudo parecia perfeito, menos o ser humano. E como não vai ter nada de estranho nisso, sabe? Os animais, perfeita harmonia. As árvores, o reino vegetal, o reino animal, o reino dos minerais, tudo em perfeita harmonia. Só a gente dando errado, só a gente se machuca, só a gente machuca uns aos outros, só a gente machuca o planeta. Onde que isso tá certo, sabe? Eu pensei, deve ter alguma coisa de errado, que eu não tô vendo, que eu não tô enxergando a resposta. Então, a partir daí, eu comecei a fazer perguntas na intenção de descobrir as coisas. Perguntar as coisas com real curiosidade ao invés de perguntar naquele tom de lamentação. Porque muitas vezes a gente faz isso. E a gente fica preso, por que o mundo é assim? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu me sinto desse jeito? Porque as pessoas são assim? Isso não é uma pergunta, isso é uma lamentação. Isso você tá reclamando. Você não tá querendo saber a resposta.
A gente sabe que não é. Isso aí não é perguntar pra saber a resposta. Isso aí é perguntar pra se lamentar. E o que eu comecei a fazer a partir daí? Eu comecei a perguntar pra descobrir. Porque eu realmente queria saber por que que as coisas são do jeito que elas são. Por que que as coisas estão desse jeito. E foi daí que eu comecei a arranjar as minhas respostas. Esse canal é fruto disso, né? Enfim, aí eu comecei a achar sobre a física quântica, sobre você criar sua própria realidade, que tudo é energia, e principalmente a transição planetária. Saber sobre o momento histórico que a gente está vivendo me fez entender toda a minha vida, praticamente, né? Porque eu sempre sentia que tinha alguma coisa rolando, só que eu não conseguia ver, eu não conseguia descobrir, não conseguia, sabe? Quem não sabe o que é transição planetária, eu vou deixar aí meu vídeo explicando no card, porque saber da transição planetária, assim, mudou a forma como eu existia. Eu finalmente olhei assim e me perguntei, nossa, cara, tudo faz sentido. Basicamente foi isso, eu comecei a pensar que tudo fazia sentido. As coisas estão desse jeito porque tem um propósito nisso, sabe? Eu comecei a descobrir várias coisas, por isso que eu acho que a espiritualidade, ela sim é importante. Eu acho que ela é sim um pilar da saúde mental, apesar de não ser tudo. E não importa muito como você pratica ela, se vai ser uma religião ou não. Eu não tenho religião, eu pratico a minha espiritualidade comigo mesma. Tanto que a meditação é uma das bases da minha espiritualidade, a meditação, o olhar para dentro. Como eu falei, para mim, espiritualidade é muito autoconhecimento. E eu comecei a ter curiosidade sobre mim mesma. Tipo, como assim? Eu não tenho nenhum talento, cara? Não é possível que eu não tenha um talento. E eu comecei a perceber que a sociedade, ela não dá nenhum espaço pra gente se descobrir. Porque a Matrix, que é esse sistema mental que a gente vive, ela faz de tudo para te distanciar de quem você é e da sua essência. Então, enquanto eu fui percebendo todas essas coisas, encontrando as respostas, eu fui olhando mais para dentro de mim e me perguntando o que eu gosto de fazer, sabe? Quais são meus sonhos? O que eu consigo fazer? Já que o sistema ele não vai me ajudar a descobrir quem eu sou, então eu tenho que fazer isso por mim mesma, né? E foi isso que eu comecei a fazer, sabe? Eu comecei a prestar atenção quais eram meus gostos reais, sabe? E como eu falei, encontrar respostas para as minhas questões existenciais foi um dos pilares e o autoconhecimento foi outro. Eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Que foi se desenvolvendo aos poucos, dia após dia. Não foi do dia pra noite, obviamente, porque não tem como fazer isso. Isso começou em 2016, como eu falei, com a minha tentativa de suicídio. E tá até hoje, basicamente, né? Mas por que eu tive esse shift na minha vida, né? Justamente porque eu mudei uma crença. Só uma crença que eu mudei lá em 2016 foi possível para que eu fosse reconstruindo aos poucos a minha saúde mental que eu nem lembrava de ter antes, né? Que foi a crença de acreditar que é possível sim sair disso, que era uma crença que eu não tinha. Eu achava que não era possível, que as coisas iam ser daquele jeito para sempre. E como eu disse, foi bem aos poucos mesmo, 2016, 2017, 2018. Foram anos assim que eu tive momentos bem melhores na minha vida. Logicamente não tava explodindo de alegria, não. Eu tinha um momento de euforia, assim, quando eu descobri uma coisa que ressoava muito comigo. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre transição planetária e sobre a gente estar passando de uma era para outra e por isso que o mundo parece estar esse caos mesmo e o ser humano despertar espiritualmente para que ele realmente é, né? Eu tive pico de euforia e falava, cara, é isso, sabe? Tipo, um novo mundo se abriu pra mim. Porque eu comecei a me encontrar naquilo e ver que talvez eu tinha um papel nisso aqui, sabe? Todo mundo tem um papel nisso aqui. Se você tá aqui, não tá aqui à toa.
Se você acha que você tá aqui à toa, não é isso, é porque você não descobriu o motivo ainda. Mas, enfim, eu começo a pensar, cara, então tudo tem um propósito, eu devo ter meu propósito e se eu continuar buscando, eu vou achar ele em algum momento, sabe? E foi indo, como eu falei, 2018 foi um ano extremamente difícil pra mim, tá? Eu tive um ano extremamente difícil porque aconteceu um evento muito doloroso na minha vida que durou todo o segundo semestre do ano. Foi um dos acontecimentos mais dolorosos da minha vida. E ele durou muito tempo, como eu falei, 6 meses quase, né? Mas eu já tava lidando com tudo de forma muito diferente, sabe? E eu tinha consciência de que eu tinha criado aquela situação pra mim, mesmo que inconscientemente. Nesse canal eu falo muito de você criar a sua própria realidade, principalmente de forma consciente. E eu vou deixar a playlist aí se você quiser ver, porque essa autorresponsabilidade que eu fui criando foi ela que mudou minha vida. Porque quando aconteceu alguma coisa muito negativa, eu pensava, eu criei isso, por quê? E saber que você cria a sua própria realidade te dá poder, né? Que poder é uma coisa que o ser humano acha que não tem, né? Tá cego, tadinho, porque a gente tem sim muito poder. A gente tem poder sobre a gente mesmo e a gente tem um impacto gigantesco na realidade que a gente vive.